Um bom dia a todos, o meu nome é Denilson Alves e dando continuidade ao explicativo do site denilsonalves.com.br, que afirma a reencarnação de Getúlio Vargas, eu quero dar continuidade no link de reencarnações, ou seja, eu vou revelar de 20 a 50 reencarnações para que vocês entendam melhor a história de Getúlio e possam também fazer as ligações do passado com o presente para identificar que as pessoas voltam e elas têm a mesma simetria do passado ao presente, elas não mudam muito. Se melhoram, melhoram um pouco. E dando continuidade a isso, veremos um vídeo inicialmente para que vocês vejam a pessoa no passado, certo? E possam comparar ela no presente. Bem, um vídeo sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi muito sangrenta e foi comandada por políticos e burocratas. Centenas de aristocratas foram mortos. De burocratas e políticos. O poder estava na mão de burocratas e políticos radicais. Se tornaram mais desumanos a cada dia. Inimigos do novo regime, rico ou pobre, era executado, era guilhotinado. Passando do link e indo ao site, veremos que quem representava um dos políticos da Revolução Francesa era Marat, sendo que Marat nada mais nada menos do que no futuro seria chamado de Carlos Lacerda, um político radical também aqui no país. E dentro disso eu vou dar a simetria entre eles. Carlos Lacerda, reencarnação de Jean Paul Marat. Era chamado de Corvo por Getúlio porque tinha esses atributos, segundo a visão de Getúlio. No caso, há uma simetria entre os dois, perfeita. E Marat era um teorista político, cientista mais conhecido como jornalista e radical e político da Revolução Francesa. Ele, de certa forma, ele foi responsável por muitas mortes, porque no seu jornal ele cunhou a frase inimigo do povo e publicou extensas listas de tais inimigos em seu jornal, chamando-os a serem executados. Ou seja, ele colocava e citava o povo a executar essas pessoas. Uma senhora chamada Charlotte, ela se infiltrou na casa de Marat, e Marat estava tomando banho de imersão, e ela apunhalou. Foi levada aos tribunais. A senhora Charlotte alegou o seguinte: eu matei um homem para salvar 100.000, dado o perigo que era Marat no passado. Porém, eu tenho o ciclo da reencarnação dele de 1800, que depois eu vou revelar também, e de 1900, que é Carlos Lacerda, um perigo para a sociedade brasileira. Era um político que, se voltasse para a prática do bem, seria um grande político. Porém, nas bifurcações da vida, escolheu o caminho da mentira, da conspiração, da traição, da conquista dos seus objetivos políticos, sem escrúpulo algum. Anti-Getúlio, o atentado da Rua Toneleiros, ele foi uma ação orquestrada, foi tudo tramado. E essa trama começou numa publicação no jornal do Carlos Lacerda, que Lacerda no passado também tinha um jornal na França que fazia a mesma coisa. Então aqui no Brasil, o que ele fez? Ele externou Vargas e citando que Vargas havia matado pessoas no passado. E isto ele colocou estampado na primeira folha do jornal dele. O que acontece? Depois de muitos anos, surgiu uma nova biografia de Getúlio, de Lira Neto. Essa biografia, Lira Neto foi a Ouro Preto e constatou que Getúlio Vargas, com 14 anos, nem no processo estava. E que ele também, quando foi declarado que matou um índio no Rio Grande do Sul,
O nome do autor do crime era Getúlio Dornelles de Vargas. E o que Lacerda fez? Tirou o D e jogou no jornal. Então nisso já se começou a armar uma cama de gato. Porque ele ele acusou a pessoa como criminosa. E o que fez com isso? Ele armou já a cama de gato, porque o atentado da Rua Toneleiros, ele foi uma ação forjada, só que resultou na morte de um major. Para vocês verem o nível de terrorismo, o nível de pensamento dessas pessoas. Porque colocaram um elemento da guarda de Getúlio, é claro que comprando com dinheiro, alguma coisa, houve uma ação externa, e colocou ele na cena do crime, e se criou ali toda a situação para que fosse incriminado Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas nunca, jamais teria dado ordem para a execução de uma pessoa. Durante o governo de Getúlio Vargas, houve intervenção dos estados, e houveram diferenças entre os interventores e pessoas da sociedade. Houveram problemas. Mas Getúlio Vargas jamais dava uma ordem de execução a uma pessoa, porque ele respeitava a vida. Voltando ao assunto, Marat, ele fez a mesma coisa na França e foi o responsável por muitas mortes. E Carlos Lacerda também não fez o diferente. E ele tentou, é claro, dar um golpe na posse de Juscelino, um golpe de Estado. Ele foi um golpista, derrubou o presidente, fez um discurso atacando pela televisão o presidente Jânio Quadros, antigo aliado, né, porque na verdade ele jogava dos dois lados. A renúncia de Jânio Quadros ocorreu logo em seguida, né, porque Lacerda estava sempre com os militares. Foi um dos líderes civis do golpe militar de 64, porque ele pensou, Lacerda, que os militares dariam o golpe e ao tempo tomam o poder, Lacerda. Mas o militar jamais faria isso, porque o militar ele teria a visão de quem era Lacerda, porque Lacerda nasceu comunista, mandou espancar comunista no governo do Rio de Janeiro. Ele era um homem muito perigoso e o militar não era bobo, ele sabia disso. Dentro disso, com a prorrogação do mandato de Castelo Branco, né, e o Lacerda passou a ser contra. Bem, durante o governo Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, eu vou pegar um livro aqui de Darcy Ribeiro. Esse livro aqui afirma essas declarações, foi extraída as declarações do livro, com base em citação de um grande homem que foi Darcy Ribeiro, um ser de luz que veio para ajudar na educação, para cuidar dos índios como antropólogo. Ele declarou no seu livro, no ano de 64, que o governo de Carlos Lacerda, aqui no Rio de Janeiro, através da Secretaria de Ciência Social, atendendo às recomendações do governador, dá ordem ao serviço de recuperação de mendigos de livrar o rio da mendigância. Este põe-se a caçá-los mendigos às dezenas e afogá-los no Rio da Guarda, que é um afluente do Rio Guandu que fornece água para o Rio de Janeiro. E Sandra Cavalcante também é citada por celebrizar também, por expulsar a fogo os favelados do Morro do Pasmado e de 11 mais favelas, inclusive a favela que se situa na UERJ hoje. As pessoas eram desalojadas, os barracos eram queimados e levadas para vilas longínquas, né? Esse fato gerou, né? Lacerda demitiu o secretário de segurança dele, imputando até de certa forma, porque se você demite uma pessoa, você está imputando ela como responsável. Mas é claro que isso não foi apurado, porque a sociedade ela é muito preconceituosa, então ela acha que o mendigo é uma doença, não um produto dela própria, porque o mendigo ele é problema do sistema, da segregação de família. Eu já estagiei junto à população de rua, inclusive por ação do destino, indo ao Catete, através da minha coordenadora do curso, tem uma ONG chamada Pau Brasil. Eu fui levado ao Catete várias vezes por ação do destino. E dentro disso, eu até peço a oportunidade para que a Comissão da Verdade apure esses fatos, apure esses crimes, para que mesmo que seja editado e lido, certo, somente um sumário de culpa, porque diversas pessoas foram assassinadas covardemente. Bem, de Marat
a versão 1700, eu também tenho a versão 1800, né? Ainda o site está em preparação, também eu não vou revelar tantas reencarnações assim, mas vou colocar mais uma versão de Carlos Lacerda no futuro. E aqui já é a propriamente dita de Carlos Lacerda. Eu vou dar como exemplo aqui a predestinação de Dilma Rousseff, porque as suas qualidades, ela é uma senhora dotada de muitas qualidades e vai mostrar aqui a que veio, certo? Ela já tem possibilidade de mostrar o que veio, que ela já é presidenta já faz um tempo. E aqui uma reencarnação interessante que eu vou revelar, porque ela está ligada ao destino, a minha origem e meu destino, que são artistas do passado que vieram ao presente, e esses artistas vieram como presente a minha pessoa, por ação do destino, e a todo o povo brasileiro. E eu gostaria de fazer uma homenagem à amizade dessas pessoas, que são pessoas do passado, e que são sempre unidas no presente, porque independente de onde nasçam, elas se encontram por ação do destino. É um gosto de alma de reencontrar a pessoa. Conforme também já viram no link do mapa dos últimos 3 ciclos, que o amor não existe amor à primeira vista, é reencontro. E as emoções ficam gravadas na alma. E você reencontra a pessoa através do fenômeno da bilocação ou da projeção de alma. E é marcado espaço e tempo. Por isso que o acaso não existe. Eu vou voltar aqui inicialmente ao início do site. Temos a constelação de Orion aqui, que é um lugar muito especial dentro do universo. E aqui abaixo são de 20 a 50 reencarnações. Só que essas reencarnações, elas vão ser reveladas, não elas vão ser, porque a visão foi aberta a mim. E já estava destinado a serem reveladas essas reencarnações. Quer dizer, com o intuito é só vocês ligarem ao passado ou ao presente, e é uma prova que essas pessoas voltaram do passado ao presente, e tudo tendo um porquê. E Getúlio, com o golpe, com um tiro no coração, retardou o golpe militar em 10 anos, de 54 para 64. Já que a República do Galeão, já que a República do Hélio Gomes, bem como unido ao Carlos Lacerda, tomaria o poder, como vitorioso, Getúlio fez esse sacrifício para evitar o mal maior. Esse sacrifício que Getúlio fez, porque se a República do Galeão vence, junto com Carlos Lacerda, aviões e aviões iam ser lotados de pessoas, de getulistas, de comunistas, de todo o núcleo da sociedade que fosse contra o governo de Lacerda dos militares, e seriam jogadas em alto mar, deixando assim um rastro de assassinatos dentro da história bem maior do que foi o golpe militar de 64. Getúlio tinha essa visão porque tinha a intuição de alma e sabia que o destino tinha sido imposto a ele. E ele jamais se hesitou em cometer um ato que pudesse salvar vidas. Getúlio Vargas ficou gravado na história novamente. Bem, termina aqui a apresentação. Eu tenho essa base de dados que vocês estudem. E no mais, um bom dia a todos.